Estamos aí com 12 alunos de 21, temos 9 ausentes por enquanto, né? Vamos lá. O objetivo de hoje, então, é conversarmos sobre o roteiro 3, tá? Eu vou explicar de forma muito clara o que é que eu vou precisar no relatório, né? Que vai ser extremamente parecido com o relatório anterior, tá certo? Mas antes disso, eu vou dar algumas informações a vocês que eu acho que são bem pertinentes, bem importantes. Primeiro de tudo, essa semana próxima eu devo divulgar as notas do primeiro relatório, principalmente visando aí a questão de vocês tomarem conhecimento de forma mais clara, né, do que é que eu realmente estou esperando, né, de retorno de vocês em relação a esses relatórios, tá? Então, já posso adiantar, de forma ainda superficial, pelo que eu vi, que não vou achar interessante a parte teórica, por exemplo, ser um Ctrl+C, Ctrl+V do que tem no nosso roteiro, certo? Não é isso que eu espero, tá? Isso eu deixei bem claro nas nossas conversas anteriores, né? E já vi que alguns fizeram isso. Então, não percam mais tempo fazendo assim. O que é que eu quero? Você tem a teoria, você faz um resumo daquela teoria, com as palavras de vocês, tá? Evidentemente em terceira pessoa e tal, não precisa, eu penso assim, eu acho isso, não. Coloque em terceira pessoa, que é a forma correta, né, de se fazer um texto técnico, né, se elaborar um texto técnico, mas que seja um resumo, que naquele resumo fique bem explicitado quais são as teorias envolvidas naquele roteiro em si, tá certo? Mas algo que você construiu, né, a partir da tua contribuição, tá? Não acho bacana, e isso evidentemente vai acabar acarretando numa diminuição da nota, né? Essa questão de só Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Então, é a primeira observação que eu tenho a fazer a vocês, tá? Então, é isso. Próxima semana eu devo estar passando as notas desse primeiro relatório, e qualquer dúvida vocês me falem, passem tirem dúvida por e-mail, tá? Tranquilo. Deem preferência, por favor, ao e-mail do LESC, certo? Como eu já disse a vocês, ok? Deixa eu ver se tinha mais uma coisa. Eu acho que o mais importante era isso em relação aos relatórios. É que eu vou dar essas notas para a semana e já tenho essa observação a fazer, né? Tá? Vocês têm alguma dúvida? Outra coisa que eu lembrei agora, importante. Vocês estão me ouvindo, né? Perfeito. Outra coisa importante, não economizem palavras, tá, pessoal? Por exemplo, desenvolvimento algébrico. Não joguem só o desenvolvimento algébrico lá, não. Expliquem o que é que vocês estão fazendo, né? Na simulação, expliquem o que é que vocês fizeram na simulação, ok? Então, eu gosto até de lembrar, que eu até falei para a turma de ontem, é como se fosse algo análogo ao que vocês faziam, né? Como, não sei se ainda vocês estão fazendo, né? Não sei se vocês estão programando no momento, mas na programação, quando você vai programar, você não deixa muito claro nos comentários o passo a passo, né? Exatamente para que a outra pessoa que venha a desenvolver em cima daquilo que você construiu, né? De programação, né? Dentro de alguma linguagem específica, ele possa entender e continuar expandindo, né? Aquele conjunto de códigos, né? Específico. A mesma coisa no relatório, tá? Eu preciso que vocês deixem claro que vocês estão entendendo o que, é que vocês estão fazendo. Então, comentem, tá? Comentem. É importante que vocês comentem. A conclusão também, evidentemente, dentro daquele limite de página que a gente estabeleceu. Perfeito? Só isso. Também não precisa falar falar só por falar, né? Falar com o objetivo, né, bem claro de didaticamente explicar o que vocês estão fazendo, tá? Ok? Então vamos lá. Já que está todo mundo aí tranquilo, sem dúvidas, né? Vamos aqui partir para o nosso roteiro. Como sempre, né? Alguém falou aí? Lucas, vou sim dar um peso menor nesse primeiro roteiro, até porque é o norte para vocês, tá certo? Mas eu preferiria fazer o seguinte: qualquer dúvida vocês me falem. Eu vou fazer umas anotações de cada relatório à parte, né?
Então, se você, de repente, ficou com dúvida da nota sua, você me fala, aí eu puxo o relatório, as anotações que eu fiz sobre o teu relatório e digo, olha, achei assim, assado, poderia melhorar nisso, aquilo outro, por isso que a nota foi essa, entendeu? Do que ter que escrever em cada um, já demandaria um tempo maior, né? Eu acho melhor deixar à parte isso, e se vocês tiverem dúvida, eu falo, puxo rapidamente as anotações que eu fiz que eu vou criar uma pasta aqui sobre isso, e esclareço, tá certo? Mas sim, no primeiro relatório eu vou dar um peso menor devido a ser o primeiro. Nos demais, que vocês já vão estar devidamente instruídos, né, acredito eu, quem tiver dúvida, eu vou esclarecer, aí já daí para frente vai ter. Eu vou até tentar estabelecer valores, entendeu? Acho que vai ficar até melhor. Tipo, o resumo não ficou bacana e tal, posso tirar até tanto, tanto, e por aí vai. Tem que ter, para ficar uma coisa mais determinística, né? O mais determinístico possível. Na verdade, tem um grau de subjetividade que é inerente, né? Não tem como. Mas eu vou tentar, ao máximo, deixar isso mais, assim, um pouco mais determinístico. Ok, Lucas? De nada, tá tendo um delay grande aqui, né? Mas tá bom, acontece, né? Na nossa rede tá normal isso. Vamos lá, então. Então, aqui no nosso roteiro, primeiro ignore desculpa, eu tô tendo essa mania. Apresentar, né? Só um instante. O que houve aqui? Vocês estão vendo a tela do Meet aqui, o meu? Beleza. Muito bem. Então, vamos aqui para o relatório, né? Então, primeiro de tudo, ignore essa parte aqui, laboratório 6, esse é o laboratório 3 nosso, né? Sobre análise nodal e análise de malhas. Então, como sempre, vamos ter aqui um resumo da teoria, tá? Que ele vai falar aqui sobre o passo a passo da análise de malhas, né? E em seguida ele vai falar o passo a passo da análise nodal, certo? Bem simples, vocês já viram lá com o George, devem ter feito com certeza até prova sobre isso, então estão bem calejados em relação ao assunto. Então, vai ser recorrente isso, todo roteiro vai ter esse início teórico para depois vir ser apresentada a parte prática. Nesse caso específico desse roteiro aqui, a parte prática é extremamente simples, tá? Então, aqui ainda é a parte teórica, tá? Então, a parte prática em si é só uma questão, tá? É só esse circuito que deveria ser montado, evidentemente, no real, né, no mundo real. Uma fonte de 5 volts, ó, ele está dizendo aqui os valores, ó. Uma fonte de 5 volts, uma fonte CC, né, uma fonte DC. Resistores, ele também estabelece os valores dos resistores de forma muito clara. E faz alguns, e tem 4 itens aqui a serem respondidos. Vamos lá, respondidos como? Algébrico barra simulação, tá? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês, por isso que é importante esse nosso encontro aqui, para ficar bem discriminado isso aí, né? Bem detalhado, bem explicitado o que é que eu quero em termos de soluções. Então, vamos ao item A. O item A, ele diz, ó, calcule analiticamente, ou seja, algebricamente, né, as tensões e correntes em cada componente do circuito utilizando ou análise nodal ou análise de malhas. No caso aqui, eu vou deixar para vocês escolherem um dos dois, não tem problema. Ambos darão os resultados iguais, não tem nenhuma diferença, é apenas a metodologia que vai ser abordada, né, assumida aqui. Né? Então, você vai algebricamente, então, não é? Estabelecer todas as tensões, né? E todas as correntes que estão envolvidas aqui nesse circuito, ok? Então, ele quer tensões e correntes em cada um dos componentes, tá? Essa é a tarefa A. Ou seja,
o que é que você vai fazer aqui? Solução tranquilamente aqui, muito claro, né? Solução algébrica, certo? No item B, aí ele deixa claro, ó, monte o circuito, que aí vocês fariam isso lá na prática no laboratório, aqui evidentemente vamos usar o Tinkercad, né? Monte o circuito e meça todos os valores de resistência, tensão, corrente, usando o multímetro, certo? Nesse caso aqui nosso, de simulação, vamos bypassar essa parte de resistência. Por quê? Porque o que vocês vão ver de resistência é o que já está sendo estabelecido lá pelo próprio valor nominal, quando você vai escolher o resistor e inserir no parâmetro lá do valor da resistência. Então, para o nosso caso aqui, não tem muito sentido, porque a gente está trabalhando no mundo da simulação. Se fosse lá na prática, sim, valeria a pena a gente ver esse valor de resistência, para a gente comprovar que os valores reais, eles diferem um pouco dos valores nominais, devido a uma série de fatores, dentre eles, uma questão muito simples, né? É que você, quando fabrica dois componentes mesmo iguais, por exemplo, eu vou fabricar dois resistores aqui de 1K. Não necessariamente, normalmente não é o padrão mesmo, eles não vão ter os mesmos valores de forma extremamente criteriosa. Eles vão divergir por questões mesmo física, né? Da composição física mesmo do resistor, você não tem como fazer um identicamente ao outro. Tanta prova que quando você vai analisar as tabelas, daquela tabela das cores, você tem as variações, mais ou menos 5%, mais ou menos 10%, porque ele é, de qualquer forma, um valor randômico, né? Ele é aleatório, mas dentro de uma faixa, evidentemente. Você não vai pegar um resistor de 1K e quando medir vai dar 2K, 3K, não tem sentido. É 1K, mais ou menos 5%, mais ou menos 10%, é essa variação aceitável, né? Mas no nosso caso, como é simulação, a gente não precisa fazer essa parte, tá? A gente vai apenas medir tensão e corrente, exatamente para comparar com as tensões e correntes que vocês calcularam algebricamente, provando que o simulador está realmente usando os modelos que são citados nessa teoria aqui da análise de malha, né? E análise nodal, certo? E aí, evidentemente, que esse item B até aqui, né? Você está usando o Tinkercad. Depois ele vai dizer para comparar os valores obtidos analiticamente com os valores obtidos pelas medições. Na prática, você ia fazer analiticamente, algebricamente, né? Que eu estou falando, que vocês vão fazer idêntico aqui. Só ia diferir que lá no mundo físico você ia fazer medições reais. Né? E essas medições que a gente vai estar fazendo no simulador são medições também tendo por trás modelos matemáticos. Né? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Vocês estão aí? Ainda bem que o Luan pelo menos mostrou que tem gente aí. Ok. Muito bem. Esse aqui eu vou já mostrar. Pronto, então, item A e B, item A, algebrismo, né? Soluções através da análise nodal ou de malhas. Item B, Tinkercad, com seus multímetros, né? A fonte, os resistores, os multímetros, posicionados de tal sorte que você mostra tanto valores de corrente quanto de tensão, tá? E faz esse comparativo. No item C, você vai verificar a lei das correntes de Kirchhoff para os nós do circuito. Então, você vai aplicar a lei das correntes, evidentemente, considerando o circuito montado no Tinkercad. Você tem lá os valores das correntes, em cada um dos componentes, e você vai mostrar aqui as correntes que saem do nó, a corrente está saindo do nó é igual às correntes que estão chegando, etc, etc. Uma demonstração muito simples, né? Só pegar os valores que estão lá nos multímetros, né? No caso, como amperímetro. E o item D, é você verificar a lei das tensões, tá? Para as malhas. Então, da mesma forma, você vai pegar o voltímetro em relação a cada malha dessa aí, né? E vai checar se ela atende a lei das tensões de Kirchhoff. Ok? Também muito simples. Você vai pegar
baseado no que vai estar te mostrando os voltímetros no Tinkercad, tá? Então, essa item B, C e D são análises de circuito montado, simulação. Só o item A, que tem o algebrismo aqui, tá? Onde você vai fazer essa comparação com o que você achar no item B. No item B aqui. Dúvida? Desculpa, alguma dúvida? Pronto, aí eu fiz aqui, só para ilustrar, eu fiz a montagem rápida aqui do circuito, né? Coloquei a fonte de 5 volts, como está aqui, como já foi descrito lá na nossa questão, aquela corrente, né, que a gente deixa já do jeito que está mesmo, 5 amperes, muito elevada, muito acima do que a gente precisaria mesmo, né, que vai usar aqui no circuito. Montei aqui, ó, o negativo, o positivo, peguei esse negativo, liguei aqui, para ligar esse negativo aqui do resistor, deixa eu olhar qual é aqui, o resistor R5, o resistor R5, né? Pronto, aqui é R1, R3, R4, R2, R5, né? Então tá aqui, ó, R1, R3, R4, R5, R2 e R5, ó, R2 e R5. Esses aqui de 1K, que é os que estão opostos aqui, ó, que é exatamente esse R1 e esse R4. R1 e R4, ó, tem o mesmo valor, 1K, certo? Esse de 1.2, que é igual a esse aqui. De 1.2. Esse é igual a esse. Que é o que tem aqui também. R3. R3 é igual a R5. Tá aqui, ó. R3 é igual a R5, que é 1.2. E o último aqui, o R2, que é o do que está nesse ponto, né? Entre o extremo do R3 e o extremo do outro lado do R4, que seria esse, de 2.2. Bem simples também, né? Evidentemente, pessoal, aqui está faltando o quê? Para a gente executar esse roteiro. Dessa forma que está aqui, se eu mandar executar, eu vou responder as questões? Os itens B, C e D? Isso, exatamente, Zé Carlos. Está faltando multímetro. Ou, melhor dizendo, os multímetros, né? Porque se eu quero medir mais de uma variável, e para facilitar aí na história aí do print screen, a gente vai ter que ter mais um multímetro. Aí vocês rearranjam aqui, ó, por exemplo, eu posso usar -1, né? Mais 1, tal. Mas no caso aqui, evidentemente, que a gente vai querer -1, né? Tá? Para conseguir setar, ajustar, né, os multímetros ao longo do circuito aqui, de tal sorte que eu vou ter tensão nesses resistores e as correntes que estão passando em todos os resistores. Tá? Perfeito? Aqui no caso, é óbvio, né? Se eu quero a corrente que está passando por esse resistor aqui, e esse aqui, como estão em série, né? Basta um multímetro, um amperímetro para eles dois. Né? E por aí vai, beleza? No caso do voltímetro, não. Vou ter que vou medir a tensão aqui, vou medir a tensão aqui, vou medir a tensão aqui, vou medir a tensão aqui e vou medir a tensão aqui. Então, eu tenho que ter todos, né? Para depois comprovar a lei das tensões de Kirchhoff. Ou seja, é muito simples, né, pessoal? É só questão mesmo de comprovação das leis, né, de Kirchhoff. Usando, na verdade, a análise nodal e a de malha, né? Eu acho que é isso. Basicamente é isso. Tá? Não temos alguma dúvida isso para tentar aqui esclarecer ou está tudo bem já esclarecido? O que é que vocês estão achando do Tinkercad? Ótimo, que bom que você está gostando. Os demais também estão. Pode externar, o importante é a gente ter esse retorno, porque a ideia é que
é exatamente isso, né? É uma ferramenta de fácil uso, né? De graça, online, né? Basta acessar o site e de forma, eu acho bem didático, né? A interação, a tela é muito intuitiva. Então, assim, é nesse sentido que eu fiz essa escolha, tentando facilitar ao máximo, né? Porque diante dessa dificuldade toda que a gente está tendo no momento, desse distanciamento, uma ferramenta desse tipo eu acho que é de grande valia, né, pessoal? Não sei. Agora sim, a minha interpretação, eu estou vendo alguns comentários aqui nesse sentido, positivos, né? Positivos, mas é importante saber se todo mundo está conseguindo acessar bem e tal, né? Tá bom? Exatamente, Samuel. A ideia é que você possa simular vários tipos de circuito com esse Tinkercad, né? Inclusive o Arduino, ele também tem essa possibilidade de você simular alguns projetos com Arduino. Também é bem interessante, é bastante usado hoje a arquitetura do Arduino, né? Mais alguém gostaria de comentar sobre o Tinkercad? Estão gostando? Tem alguma crítica? Alguém não conseguiu acessar o Tinkercad? Todos se inscreveram, então está todo mundo usando bem, né? Não é isso? Maravilha. Pois então, pessoal, é isso. Então, eu estou recebendo o relatório até a próxima quarta-feira, né, de vocês, até meia-noite, da mesma forma que vocês fizeram o primeiro, tá certo? E vai ser a nossa atividade recorrente aí ao longo do semestre, tá bom? Tranquilo, então? O lado ruim dessa questão é porque fica uma coisa muito fria, né, muito distante. Mas a gente tem que se acostumar. É uma situação, infelizmente, que a gente precisa passar nesse momento, né? Mas assim, é bem fora do nosso dia a dia, né? Ainda mais quando você tem um laboratório com 23 pessoas, 20 pessoas ali, é um- essas pessoas se acotovelando, né? E agora nessa situação. Porque do meu lado aqui é um silêncio mórbido, né? Eu só ouço vocês assim pontualmente quando alguém quer usar o microfone, né? E eu entendo que o chat fica uma coisa mais organizada, né? Eu entendo também, perfeito. Mas é algo que a gente tem que se acostumar. E é isso, pessoal. São 16h30, é mais ou menos o que eu já tinha mesmo projetado como tempo de encontro da gente, né? Assim, nesses encontros para serem esclarecidas as dúvidas e o que é que a gente quer dos roteiros, tá bom? Mas meu e-mail está aí, fiquem à vontade para tirar dúvidas adicionais, tá certo? Se porventura ocorrerem aí ao longo da semana, tá? E assim que eu lançar as notas, também fiquem à vontade para tirar dúvidas, tá certo? E é bom que essas dúvidas vão reforçar, né, a linha que a gente quer seguir em termos de correção dos roteiros, né, dos relatórios, desculpe. Beleza, pessoal? Pois então, é isso. Findamos aqui o nosso encontro. Né? Se ninguém tem mais nada a adicionar, nenhuma dúvida, uma boa semana a vocês e até daqui a 15 dias, né? Ok?